Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Café Literário, que nós da Iluminari estamos proporcionando um espaço para leitura e discussão do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, nós vamos fazer a leitura, trazer alguns insights e deixar um espaço aberto para discussão. No último encontro, nós finalizamos o prefácio, que foi muito interessante, trouxe bastante conteúdo. Agora nós vamos pular a introdução, que são duas páginas, 19, 20 e 21, desculpa, três páginas, e nós vamos para a primeira parte, paradigmas e princípios, porque na introdução não tem conteúdo de estudo, então para nós não é interessante aqui para o nosso propósito. Então vamos iniciar a leitura na página 25. Olá, eu vou começar a leitura de dentro para fora. Começamos com uma citação. Não existe neste mundo todo uma superioridade real que possa ser separada de uma vida correta. David Starr Jordan. Depois de, depois de mais de 25 anos trabalhando com pessoas em empresas, universidades e ambientes conjugais e familiares, estive em contato com diversos indivíduos que atingiram uma posição social de sucesso invejável, mas estavam em conflito, sentindo uma profunda necessidade de conquistar mais coerência e eficácia pessoal, bem como relacionamentos mais satisfatórios com os outros. Suponho que muitos dos problemas familiares que foram discutidos comigo lhe sejam familiares. Hum. Defini e atingi meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira, mas isso me custou a vida pessoal e familiar. Parece que eu não conheço mais minha mulher e meus filhos, nem mesmo sei se ainda conheço a mim mesmo, ou o que realmente importa para mim. Fico me perguntando, valeu a pena? Comecei um novo regime, o quinto só neste ano. Sei que estou gordo e desejo sinceramente mudar isso. Estudei todas as novas informações, estabeleci metas e assumi uma atitude mental positiva dizendo: eu posso conseguir, mas não consegui. Depois de algumas semanas, relaxei. Pelo jeito, sou incapaz de manter uma promessa feita a mim mesmo. Fiz vários cursos para aumentar a eficácia dos meus métodos de treinamento de pessoal. Eu espero muito de meus funcionários e faço o possível para ser cordial e justo com todos, mas não percebo nenhuma lealdade da parte deles. Se eu ficasse em casa um dia doente, acho que passariam todo o tempo batendo papo e tomando café, porque não consigo treiná-los para que sejam independentes e responsáveis, nem encontrar outros que o sejam. Meu filho adolescente é rebelde e toma drogas. Por mais que eu tente, ele não me dá ouvidos. O que posso fazer? Tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, 7 dias por semana. Compareci a seminários sobre a organização de tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles ajudaram um pouco, mas ainda assim, eu percebo que não tenho a vida feliz, produtiva e pacífica que eu gostaria. Gostaria de ensinar a meus filhos o valor do trabalho, mas sou obrigada a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinha, mais fácil, porque as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria sem serem forçadas. Vivo ocupado, muito ocupado, mas de vez em quando penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Gostaria muito de pensar que minha vida tem algum sentido, que as coisas são de certo modo diferentes por causa da minha presença. Quando meus amigos e parentes conseguem um certo grau de sucesso ou recebem algum reconhecimento, eu os congratulo com entusiasmo, mas no fundo fico remoendo despeito. Por que me sinto assim? Tenho uma personalidade forte, sei que praticamente em todas as interações posso controlar o desfecho. Quase o tempo todo consigo até influenciar as pessoas para que apresentem a solução que eu desejo. Reflito sobre cada situação e realmente sinto que as ideias que me ocorrem são usualmente as melhores para todos.
mas fico constrangido. Sempre imagino o que os outros realmente acham de mim e de minhas ideias. Meu casamento empacou. Nós não brigamos nem discutimos, simplesmente não nos amamos mais. Fizemos terapia de casal, tentamos inúmeras outras alternativas, mas não conseguimos mais ressuscitar os sentimentos antigos. Esses problemas sérios, dolorosos, problemas que não podem ser resolvidos por paliativos imediatos. Minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Um de nossos filhos enfrentava um período difícil na escola. Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer as provas. Como poderia ir bem nelas? Socialmente ele imaturo, criando constrangimentos frequentes para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, no beisebol, dava atacada antes mesmo de a bola ser jogada. Os outros riam dele, santos pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todas as áreas da vida, principalmente em nosso papel de pais, de forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e nossos comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo. Tentamos estimulá-lo por meio de uma postura mental. Vamos lá, filho, você vai conseguir, sei que vai. Ponha as mãos um pouco mais para cima no taco e mantenha os olhos fixos na bola antes que ela chegue perto de você. Se ele conseguia melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho. Continue tentando. Quando as outras pessoas riam, nós as repreendíamos. Deixem o menino em paz. Parem de aborrecê-lo. Ele ainda está aprendendo. Nosso filho chorava e insistia em dizer que nunca aprenderia e que de qualquer maneira ele não gostava mesmo de beisebol. As atitudes pareciam ajudá-lo e nós estávamos muito preocupados. Nós podíamos ver o efeito da situação em sua autoestima. Tentamos ajudar, encorajar, mas após repetidos fracassos, paramos e procuramos analisar o problema em outro nível. Nessa época, em meu papel profissional, eu estava envolvido com o desenvolvimento de lideranças para vários clientes em todo o país. Em isso, preparava programas bimestrais sobre comunicação e participantes do programa de desenvolvimento para executivos da IBM. Enquanto pesquisava e preparava esse material, interessei-me especialmente pelo modo como a percepção se forma e como ela determina a maneira de nós vermos as coisas, e a maneira como vemos determina o nosso comportamento. Isso me levou ao estudo da teoria da expectativa e das profecias autorrealizáveis, ou seja, do efeito Pigmalião, e a constatação de quão profundamente arraigada estão nossas percepções. Aprendi que precisamos enxergar as lentes que usamos para ver o mundo, assim como o mundo propriamente dito, e perceber que essas lentes modelam nossa interpretação do mundo. Depois que Sander e eu conversamos sobre os conceitos que eu estava ensinando na IBM e sobre nossa própria situação, começamos a perceber o que estávamos fazendo para ajudar os nossos filhos não se harmonizava com a maneira como realmente o víamos. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, entendemos que nossa percepção da situação nos levava a crer que ele era basicamente incapaz, de certo modo, atrasado. Por mais que insistíssemos em atitudes e comportamentos, nossos esforços eram ineficazes, porque apesar de nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você não é capaz, você precisa ser protegido. Começamos a perceber que se quiséssemos mudar a situação, precisaríamos primeiro mudar a nós mesmos. E para mudar efetivamente nosso modo de ser, precisávamos primeiro mudar a nossa percepção. Bom, aqui tem vários conteúdos que são relevantes, mas eu traria para uma reflexão esse finalzinho, quando ele diz que para
mudarmos a situação, precisaríamos mudar a nós mesmos. E conforme eu fui lendo aqui, Paty, a gente acaba se moldando a uma expectativa externa sobre como os outros vão olhar a maneira como eu estou reagindo ou agindo sobre determinada situação. Então, quando eles trazem a situação do filho, de que comparado, né? Comparado às outras crianças, muito provavelmente numa mesma faixa etária, estudando na sala, no mesmo nível escolar, eles viam que, ao olhar da comparação, eles viam os filhos sempre numa desvantagem, porque eles não olhavam exatamente o filho, mas Sim. aquilo que socialmente seria esperado que o filho, na faixa etária, talvez na condição social que ele tivesse, ele respondesse. E que quanto mais eles partiam desse parâmetro do que socialmente era esperado, expectativas externas, menos eles conseguiam ajudar o filho, ao passo de que quando eles começaram a ter uma nova percepção, peraí, se esse caminho aqui que nós estamos trilhando não está dando resultado, nós precisamos mudar a forma. Quando eles se abriram para repensar a maneira como eles estavam olhando os comportamentos, a personalidade dos filhos, eles se abriram para olhar o filho de fato e identificar quais eram as necessidades reais dele do ponto de vista do que ele precisava e não daquilo que eles acreditavam que era o melhor, em função de um termômetro social que eles usavam. Isso para mim foi o fundamental no sentido de que nós vemos a partir das nossas percepções que não significam que é a realidade de fato. Sim. Esses exemplos que ele traz aqui, números de diversas situações, desde a dieta até a questão familiar, a questão profissional. Esse livro foi escrito na metade da década de 70 e é totalmente atual. Esses exemplos a gente encontra, né, o tempo inteiro. Então, conectando com o que você falou, se a gente parar para analisar cada um desses exemplos, é uma questão de percepção, realmente, né? Eu não consegui emagrecer dentro desse tempo que eu quero emagrecer, mas quem disse que tem que ser durante este período ou tem que ser fazendo um regime, não pode ser de uma outra forma? A pessoa que coloca aqui que fica ocupado o dia inteiro, quem disse que você tem que ficar ocupado o dia inteiro para você conseguir produzir? Então, me parece que são pessoas que não conseguem atingir o resultado por causa dessa percepção e da comparação com o externo, de querer seguir alguma régua que alguém colocou ou que está na cabeça da pessoa, né? Que os outros agem de determinada maneira e eu também tenho que agir, e acaba não olhando para a situação real e por isso não consegue alcançar aquele objetivo. Perfeito. Vamos continuar aqui, O então. nível que fica, né? Não, pode O falar. nível que fica quando você tem uma crença e você come a olhar tudo que acontece a partir dessa crença. E essa abertura que ele mostra na situação do filho de rever quais crenças que estavam ali postas para ele começar a reavaliar, talvez atualizar, talvez cancelar algumas, para que olhasse a cimeira real. Sim. Se a gente conseguisse fazer isso, né, Paty? É. É Tem possível. um poema do Rubem Alves, que agora eu não vou lembrar de cabeça, obviamente, mas que me veio forte agora, que ele fala justamente quando a gente tem uma lente antiga, não adianta a gente olhar para algo novo. A gente sempre vai enxergar com aquela lente e vai achar que nada mudou, porque a nossa percepção está conectada com o passado. Por mais que as coisas se transformem, a gente não vai enxergar nunca, né? Se a gente não tiver essa percepção aguçada de ter uma nova lente, um novo olhar. Então, vamos agora para um tópico que é muito interessante: a ética da personalidade e a ética do caráter.
Na mesma época, além das minhas pesquisas sobre percepção, eu também estava profundamente envolvido em um estudo abrangente da literatura sobre sucesso publicado nos Estados Unidos desde 1776. Estava lendo ou conferindo literalmente centenas de livros, artigos e ensaios sobre temas como autoestímulo, psicologia popular e autoajuda. Ao alcance de minha mão estavam a essência e o conjunto daquilo que um povo livre e democrático considerava a chave para uma vida bem-sucedida. Conforme meu estudo me conduzia ao passado, ao longo de 200 anos de escrita sobre o sucesso, notei que um padrão surpreendente emergia do conteúdo dessa literatura. Em função de minhas dificuldades e de dificuldades similares de muitas pessoas com as quais eu havia trabalhado por muitos anos, comecei a sentir cada vez mais que grande parte da literatura de motivação e sucesso dos últimos 50 anos era superficial. Estava repleta de consciência das aparências sociais, técnicas e soluções rápidas, band-aids e aspirinas sociais paliativos para os problemas agudos, que de vez em quando até pareciam resolvê-los temporariamente, mas que deixavam intocados os problemas crônicos. Estes reapareciam, voltavam periodicamente. Em um contraste marcante, a literatura dos primeiros 150 anos, mais ou menos, era focada no que se poderia chamar de ética do caráter, considerada a base do sucesso. Características como integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e a regra de ouro, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. A autobiografia de Benjamin Franklin é o exemplo dessa literatura. Trata basicamente da história do esforço de um homem para interiorizar certos princípios e hábitos profundamente em sua natureza. A ética do caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa e que as pessoas só experimentam o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar esses princípios a seu caráter básico. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a visão básica do sucesso deslocou-se da ética do caráter para o que se poderia chamar de ética da personalidade. O sucesso tornou-se mais uma decorrência da personalidade, da imagem pública, das atitudes e comportamentos, da habilidade e das técnicas que lubrificam o processo de interação humana. Essa ética da personalidade trilha dois caminhos básicos. Um deles é o das técnicas nas relações públicas e humanas. O outro, uma atitude mental positiva, a MP. Parte dessa filosofia se expressa por meio de máximas por vezes válidas, como sua atitude determina sua altitude, sorrisos conquistam mais amigos do que caras feias, e a mente humana pode conquistar tudo aquilo que consiga conceber e acreditar. Outras práticas da abordagem da personalidade eram claramente manipuladoras, igualmente enganosas, encorajando as pessoas a utilizar técnicas que levassem os outros a gostar delas, ou a fingir interesse pelos hobbies alheios para arrancar o que pretendiam deles, ou a usar a aparência de poder, ou a intimidar para abrir caminhos no mundo. Parte dessa literatura reconhece o caráter como um dos ingredientes para o sucesso, mas tende a compartimentá-lo em vez de reconhecê-lo como fundamental e catalítico. As referências à ética do caráter passaram a surgir apenas como enfeite. O que importava eram as técnicas de influência imediata, as estratégias do poder, as habilidades de comunicação e as atitudes positivas. A ética da personalidade, pelo que comecei a perceber, era a fonte subconsciente das soluções que Sandra e eu buscávamos para nosso filho. Conforme eu refletia mais profundamente sobre diferenças entre as éticas da personalidade e do caráter, mais compreendia que Sandra e eu projetávamos nossas expectativas quanto ao bom comportamento de nossos filhos, e, a nosso ver, um deles estava abaixo do esperado. A imagem que fazíamos de nós, de pais bons e dedicados, era mais forte do que a imagem de nosso filho, e talvez a influenciasse. Havia muito mais considerações, além da preocupação com o bem-estar de nosso filho, na maneira de vermos e lidarmos com o problema. Sandra e eu conversamos muito, conscientizamos-nos penosamente da influência poderosa sobre o nosso caráter e motivos, bem como da ideia que tínhamos de nosso filho. Sabíamos que valores baseados na comparação social estavam em desarmonia com nossas crenças mais profundas, podendo conduzir ao amor condicional e, finalmente, à diminuição do amor próprio de nosso filho. Assim, resolvemos concentrar os esforços em nós mesmos, mas não nas técnicas utilizadas,
e sim em nossos motivos mais profundos e na maneira como víamos nosso filho. Em vez de tentar modificá-lo, tentamos ficar de fora, separá-lo de nós, procurando reconhecer sua identidade, individualidade, autonomia e valor. Por meio da reflexão profunda e dos recursos proporcionados pela fé e pela oração, começamos a ver nosso filho como um ser humano único, distinto. Notamos nele um potencial imenso, em diversos setores, que poderia se manifestar de acordo com seu próprio ritmo e velocidade. Decidimos relaxar e abrir caminho para a manifestação da sua personalidade. Descobrimos que nosso papel natural seria colaborar para a sua afirmação, felicidade e valorização. Também trabalhamos conscientemente em nossos motivos e fontes interiores de segurança, de modo que nosso sentido de valor não dependesse do comportamento aceitável de um filho. Um novo sentimento começou a surgir conforme nos libertamos da antiga imagem que tínhamos de nosso filho e aprimoramos nossos motivos baseados em valores. Surpreendemo-nos apreciando sua companhia, em vez de julgá-lo ou comparar suas atitudes. Paramos de tentar torná-lo uma cópia de nós e de medi-lo a partir de nossas expectativas sociais. Deixamos de manipulá-lo com educação e gentilezas, objetivando um modelo social aceitável. Como considerávamos uma pessoa fundamentalmente adequada e capaz de enfrentar a vida, paramos de protegê-lo contra as humilhações dos outros. Ele havia sido criado com essa proteção, de forma que atravessou períodos de crise quando ela foi retirada. Ele manifestou suas dificuldades e nós a compreendemos, mas não mudamos nosso comportamento. Não é preciso protegê-lo, você pode se defender sozinho. Este era o recado não verbalizado. À medida que semanas e meses transcorriam, ele começou a demonstrar mais confiança em si mesmo, a se afirmar. Desabrochou em ritmo e velocidade próprios. Tornou-se admirável de acordo com os critérios socialmente aceitos, acadêmica, social e atleticamente, em um passo rápido, bem mais veloz do que o que se considerávamos um processo natural de desenvolvimento. Nos anos seguintes, foi eleito para diversos cargos de liderança na comunidade estudantil, tornou-se um atleta conhecido no estado e passou a trazer para casa notas altas. Ele desenvolveu uma personalidade cativante e honesta, que permitiu seu relacionamento pacífico com todos os tipos de pessoa. Sandra e eu acreditamos que as conquistas de nosso filho, socialmente admiráveis, eram muito mais uma expressão genuína da noção que ele fazia de si mesmo do que mera resposta às possibilidades de recompensas sociais. Essa foi uma experiência excepcional para mim e para Sandra, muito instrutiva para lidarmos com nossos outros filhos e em outros papéis também. Ela promoveu a conscientização em nível pessoal das diferenças vitais entre a ética da personalidade e do caráter em relação ao sucesso. Um provérbio expressa bem essa nossa convicção. Explore seu próprio coração com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida. Esse trechinho aqui tem tantas coisas interessantes. Acredito que a gente pode focar nessa diferença da ética da personalidade e a ética do caráter, que vai modular mais alguns trechos à frente, né, do livro, e que a gente precisa ter muita transparência, muita clareza desses conceitos que vão se repetir lá na frente. Né? Então, a ética da personalidade é basicamente o que a gente vive hoje, onde o marketing é a forma que você se comporta, aquilo que você mostra nas suas redes sociais, a forma como você escreve no LinkedIn, ou que você fala numa entrevista de emprego. Isso tudo vai ser muito mais impactante para a sociedade de hoje do que realmente o caráter, como antigamente na literatura, né, traz isso, que antigamente era muito mais importante. Então, você se basear em valores como integridade, humildade, fidelidade. As pessoas tinham orgulho disso antigamente. Alguns imperadores, presidentes, personagens históricos focavam muito mais nisso, era muito mais importante para eles do que o que você aparentava ser. Então, a gente fez uma mudança que estamos vendo que, de repente, não foi tão lucrativa assim. Trocar a nossa essência pela nossa aparência. Essa é a principal diferença, né, entre esses dois tipos de ética. E também essa questão do filho que ele traz, acredito que tem que ter muita honestidade, muita transparência, né, nesse casal para tomar uma atitude assim, e principalmente constatar que o seu valor não depende de como o seu filho é visto pela sociedade. Era nisso que, para mim, eles estavam se apegando.
Então, o que que as pessoas vão pensar da gente se a gente tem um filho que não tem notas boas, que não se sai bem, que tipo de pais nós seremos, né, que nós somos. E ele estava dentro daquela percepção externa que a gente comentou no trecho anterior que você leu, Rê. Sim. Eu percebo também, Paty, que quando o outro identifica que ele é visto a partir do que ele é e não daquilo que se é esperado para ele, ele se sente livre e confortável para mostrar-se realmente. E ele coloca que quando a gente, o autor, né, vai mudar, vai fazer uma transição daquele papel da ética da personalidade, aonde você cria um filho, por exemplo, a partir das convenções sociais, e você passa para a ética do caráter, daquilo que você também acredita, não apenas do que socialmente precisa ser mostrado, que leva um tempo, e que isso também é doloroso, porque Sim, as pessoas se acostumaram com uma maneira X de ser. Então, quando ele começou a identificar o que eles acreditavam, a partir do que eles acreditavam, e não do que socialmente era exigido, e começou a olhar para a personalidade do filho, quem era exatamente essa criança encontrou espaço, porque ela não era cobrada de algo que ela não possuía e que ela deveria ter. sim, Então, peraí, se eu precisava ser assim, sou cobrado por isso porque eu não consigo fazer como é esperado, então eu estou fora da curva, eu estou fora do esperado, então o que me leva a reagir, a fazer tudo errado mesmo, sem parâmetros, porque eu não vou corresponder, e não vai corresponder esse esperado. E eu vejo, como você falou, que a sociedade atual, ela está realmente pautada na ética da personalidade, das convenções sociais. Então, é uma multidão grande, né? sim, Tá muito grande o que está acontecendo. E isso vai exigir da gente um compromisso ético até, de trazer para a pauta de discussões a ética de caráter, né? A ética do caráter. Porque dá verdade. Olha só, sim. você não cobra aquilo que o outro supostamente deveria ter, e o outro não vai ser cobrado daquilo que você achava que deveria ser. Fica mais livre, é uma aproximação maior entre as pessoas. Sim, porque eles As até comentam que relações eles começaram a mudam. ter mais intimidade, né? A perceberem que o filho é uma pessoa agradável de É, estar perto. E antes, de repente, essa barreira eles nem isso. teriam essa convivência, porque eles estavam Não, tão focados no que o filho deveria ser, que não tinha esse diálogo, essa abertura. exato. E depois ele naturalmente o filho se desenvolveu. Do momento em que houve a aceitação de quem ele era, de como ele era. E isso foi fortalecendo a autoestima dele. Ele foi difícil, ele estava acostumado com o modelo de superproteção, que é a nossa tendência quando você acha que o outro não tem condições, você superprotege. E você tira a força quando você superprotege. Você tira a frente e tira a força, você vê a pessoa como um coitado, né? O pior sentimento que a gente tem com uma pessoa, você vê ela como coitada, porque você desqualifica o potencial que ela tem. Então, quando você deixa de vê-lo como coitado, como os pais fizeram, começa a olhar como uma pessoa que tem potencial, pronto, esse potencial se desenvolve e aparece de maneira surpreendente, como aconteceu com o filho. Sim, Eu acho que é até uma questão. Eu concordo com tudo isso aqui. Eu concordo. Eu concordo. Eu poderia ter acesso a essas informações quando eu estava criando os meus filhos. Talvez eu não tivesse feito tanta besteira. eu Tô acho com que só esse trechinho oportunidade, aqui né? já dá uma aula, né? Só esse pequeno Uma trecho aqui aula. já é uma aula. Imagina se todas as famílias tivessem acesso a isso e praticassem, né? Fizessem. Então, eu acho que esse momento do café literário é para a gente começar. Eu até convido, né, o pessoal que vai estar assistindo a gente, de começar a falar sobre isso, começar.
respaldado numa parte fundamentada de um livro, né? Tem algo concreto, não é? Estamos achando isso. Começarmos a trocar isso nas mídias, já que ela existe, para puxar como um alerta. Ó, gente, vamos prestar mais atenção, vamos estar mais, né? Enfim, abertos para isso. Nós estamos com 10 minutos, né, Paty, para Sim, nós iríamos até que página? 34. 34. Em Uhum. 10 minutos, certamente a gente não lerá 34. Não. Não vamos até a página 34. Creio que a gente poderia parar aqui, e gerou bastante reflexões para a gente, né? Coloque aqui nos comentários se você localizou alguma situação que você viveu e se você consegue identificar quando foi uma ética da personalidade, a ética do caráter. Se você consegue ver essa diferença, coloca aqui para nós, para que a partir do que lemos a gente poder até explorar mais, discutir mais e mudar um pouco dos conceitos que a gente vinha tendo, até começar a desvendar um novo mundo, né, de conhecimento e informação. Sim, esse livro ele é bem extenso, né? Ele tem 400 páginas, mais de 400 páginas. E assim, a gente não estamos com pressa, né, Rê? Não estamos com nenhuma Nenhuma, pressa. nenhuma. Nenhuma. Nosso objetivo é realmente aprofundar. Então, se a gente ler 2 páginas aqui e conseguir trazer reflexões para a gente, está ótimo. Então, esse é o nosso objetivo. A gente leu esse livro, viu quão transformador ele é, e ele pode ser em diversas situações, e a gente quer realmente usar esse espaço para discussão, para trocas, para insights diferentes dos trechos. Então, é isso aqui que a gente já leu hoje, se a gente colocar em prática já vai revolucionar muitas das nossas relações e das nossas percepções. Se a gente conseguir trocar as lentes, como a gente percebe o mundo, olhar para alguma situação que a gente tem dificuldade e descobrir uma nova forma de lidar com aquilo, olhar para dentro de casa, né, dentro da família, das relações que de repente podem estar um pouco complicadas, aceitar essas pessoas da forma como elas são, nossa, a gente já vai conseguir fazer uma revolução dentro do nosso mundo. Então, são conceitos muito fortes que ele traz nesse livro. Em cada capítulo a gente pode dividir em muitas partes, então esse vai ser realmente o nosso ritmo, né? A gente leu, viu alguma coisa interessante, vamos parar para discutir e vamos dando prosseguimento, porque o nosso objetivo é impactar as vidas, as nossas vidas e as vidas de quem está aqui participando com a gente, de uma maneira positiva. Então, não ir pela ética da personalidade, só o superficial, vamos ter metas aqui, vamos fazer 10 páginas, e a gente quer ir mais pela ética do caráter. Então, vamos aprofundar, vamos discutir os valores, as situações, porque isso vai ser muito mais rico para o nosso processo. Então, tchau para vocês, né? E a gente se vê no próximo capítulo do Café Literário. Tchau, Paty! Tchau.